Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela entrega do Teu Filho, pela salvação, pelo Teu amor e pela Tua presença. Espírito Santo, seja bem-vindo neste momento. Que essa palavra entre no espírito de quem ouve, destrave entendimento e libere revelação. Que toda distração caia agora e que haja clareza espiritual. Em nome de Jesus, amém. Sabe aquele sonho que você teve e que parecia tão aleatório, tão sem sentido, que você até acordou rindo ou pensando, isso não pode ter sido Deus? Pois eu te digo com toda a autoridade espiritual, às vezes são exatamente esses sonhos aparentemente absurdos que carregam as mensagens mais profundas do céu para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Existe algo que Deus quer te revelar. E pode ser que você tenha ignorado sinais claros que vieram enquanto você dormia. Na Bíblia, Deus sempre falou por sonhos. E nem sempre eram sonhos simples, diretos ou óbvios. Ao contrário, muitos pareciam quebra-cabeças, códigos, imagens estranhas e até cenas desconfortáveis. Isso porque o céu fala numa linguagem que não é da nossa mente, é do nosso espírito. E se você não entende isso, corre o risco de desprezar respostas, direções e até avisos importantes que o Espírito Santo está tentando te entregar. E é por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final. Porque hoje nós vamos desvendar esse mistério juntos. Vou te mostrar, na palavra, por que Deus escolhe falar de formas tão misteriosas e como você pode começar a interpretar, entender e não perder mais nenhuma comunicação do céu. Fica comigo, porque o que está vindo pode transformar completamente sua vida espiritual. Imagine que Deus não fala com a sua mente, Ele fala com seu espírito. E o espírito entende códigos, símbolos, sensações e visões que a mente natural jamais compreenderia. Por isso, às vezes você sonha com uma casa pegando fogo, mas na verdade, Deus está te mostrando uma crise emocional ou espiritual. Ou você vê um animal estranho, um objeto sem sentido, ou até situações que nunca aconteceriam na vida real. Mas tudo isso carrega uma mensagem espiritual. Olha o que diz em Jó 33, 14 e 16. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, e mesmo que o homem não perceba, em sonho ou visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens. Isso é Bíblia. Deus fala, mas nem sempre de um jeito direto. E você percebe o que ele está dizendo? Vamos para um exemplo prático na palavra. José, o filho de Jacó. Ele sonhou com feixes de trigo se curvando, com sol, lua e estrelas se inclinando diante dele. Parece coisa de doido, né? Mas aquele sonho absurdo era um código espiritual. Deus estava mostrando que ele seria autoridade sobre seus irmãos. A linguagem parecia confusa, mas a revelação era clara para quem entendia os códigos do céu. E talvez você esteja aí, sem entender por que continua sonhando com portas, escadas, rios, animais ou situações desconexas. Preste atenção. Pode ser Deus tentando te dizer algo urgente, mas que você está ignorando por não entender essa linguagem espiritual. Não ignore mais. Você já percebeu que praticamente todos os grandes sonhos da Bíblia seriam considerados sem pé nem cabeça se alguém contasse hoje? Vamos olhar para Daniel, capítulo 7. Daniel tem um sonho onde surgem 4 animais gigantes. Um leão com asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e uma 4ª besta terrível, indescritível. Se isso não parece absurdo, eu não sei o que é. Só que cada criatura representava um império, uma estação, um tempo profético na história da humanidade. Ou seja, aquilo que parecia bizarro era, na verdade, uma revelação codificada do céu. E se Daniel tivesse ignorado aquilo pensando, foi só um pesadelo, ele teria perdido uma das maiores revelações proféticas da história. Pedro também viveu algo parecido em Atos 10. Ele vê um lençol descendo do céu com animais impuros, e Deus diz, mata e come.
Pedro, como judeu, fica indignado. Mas Deus estava falando de algo muito maior, a abertura do evangelho para os gentios. Vê? A linguagem parecia absurda, mas era uma comunicação celestial. Quantos sonhos você já descartou porque não fazia sentido? E se na verdade eram respostas de Deus? E se era um aviso ou uma direção? É por isso que o Espírito Santo te trouxe até esse vídeo. Ele quer te ensinar a entender a linguagem do céu. Você pode estar se perguntando agora, mas como eu sei se um sonho vem mesmo de Deus ou se é só coisa da minha cabeça? Existem sinais claros. Primeiro, um sonho de Deus carrega uma atmosfera espiritual diferente. Você acorda com uma impressão muito forte, seja de paz, de alerta ou de convicção. E muitas vezes o sonho te persegue o dia inteiro. Você não consegue esquecer. Outro sinal é que Deus confirma. Ele pode te levar a um versículo, a uma palavra, uma pregação, até mesmo esse vídeo agora, que te faz entender que aquele sonho não foi em vão. Além disso, sonhos que vêm do céu podem ser simbólicos, sim, mas nunca trazem confusão na alma. Eles podem parecer estranhos, mas não trazem perturbação. O Espírito Santo gera paz no espírito, mesmo quando a mente não entende de imediato. Olha o que diz, Números 12, 6. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, me revelo a ele em visões e falo com ele em sonhos. Sonhos são um dos canais legítimos da comunicação divina. E muitas vezes, quando Deus não consegue mais falar com você, acordado, porque você está distraído, ansioso, acelerado, Ele espera você dormir para te encontrar no Espírito. Por isso, a partir de hoje, leve seus sonhos a sério. Anote, ore, peça discernimento, porque o céu pode estar falando e você nem percebeu. Quando você acorda de um sonho que parece completamente sem sentido, a pior coisa que pode fazer é simplesmente ignorar. Isso é exatamente o que o inimigo quer, que você trate como besteira aquilo que, na verdade, são mensagens espirituais escondidas em códigos que só o céu poderia te enviar. E aqui está o primeiro princípio: Deus não desperdiça palavras. Se Ele te fez sonhar, é porque há algo que você precisa perceber, entender, alinhar ou corrigir. O problema é que muitos querem que Deus fale na mesma linguagem do nosso raciocínio lógico, mas o céu fala na linguagem do Espírito, e essa linguagem nem sempre é linear, óbvia ou direta. Por isso, se você acordou confuso, o primeiro passo é não deixar aquele sonho escapar. Anote tudo. Absolutamente tudo. Cada cor, cada detalhe estranho, cada objeto, cada lugar, cada pessoa que apareceu. Pode parecer insignificante na hora, mas esses detalhes são peças que, quando conectadas, se tornam uma revelação poderosa. Isso é bíblico. Foi exatamente isso que fez Daniel. Quando recebeu visões, ele anotou tudo, descreveu com detalhes, mesmo sem entender no momento. E mais tarde, Deus trouxe entendimento. Depois, leve isso imediatamente para a oração. Ore sobre o sonho. Pergunte ao Espírito Santo: o que o Senhor está querendo me dizer? Que parte da minha vida isso toca? Está relacionado a mim, a outra pessoa, à igreja, ao futuro ou a uma guerra espiritual que eu não estou enxergando? Muitas vezes o entendimento não vem na mesma hora, mas a oração já ativa no espírito uma busca que o céu responde em tempo determinado. E perceba, Deus tem prazer em revelar mistérios àqueles que o buscam com sinceridade e fome espiritual. E se mesmo assim você não entende, não desanima. Deus é pedagógico, Ele confirma. Às vezes, Ele vai usar uma pregação, uma palavra, uma passagem que você lê na Bíblia, uma conversa, até esse vídeo aqui. Sim, pode ser isso, para te mostrar claramente o que aquele sonho significava. E aqui vai um conselho poderoso: não caminhe sozinho nessa jornada. Conecte-se com pessoas maduras espiritualmente que têm sensibilidade, discernimento e, se for o caso, até o dom de interpretação de sonhos.
Isso é bíblico e é seguro. Talvez agora você esteja se perguntando: ok, eu entendi que Deus fala em sonhos, mas como saber se aquele sonho veio de Deus, da minha mente, ou foi uma seta do inimigo tentando gerar confusão? Isso é extremamente importante, porque sim, nem todo sonho é espiritual, e nem todo sonho espiritual vem de Deus. E aqui começa uma chave espiritual que, se você aprender hoje, sua vida nunca mais será a mesma. O sonho da alma é resultado do excesso de atividades mentais. É quando você vai dormir preocupado, ansioso, sobrecarregado de pensamentos, e seu cérebro continua processando essas informações enquanto você dorme. E sabe como você reconhece? Porque geralmente são sonhos desconectados, sem atmosfera espiritual, sem peso, sem impressão profunda no espírito. Você acorda e aquilo se esvai em minutos como poeira ao vento. O sonho do inimigo, por outro lado, carrega peso, medo, opressão, angústia e perturbação. Você acorda sufocado, pesado, inquieto. Esses sonhos vêm para gerar medo, paralisar, acusar, criar brechas emocionais, fazer você acreditar em mentiras espirituais. Isso não significa que todo sonho ruim não tenha um alerta de Deus, mas há uma diferença clara. Um sonho do inimigo não traz discernimento, não traz paz no espírito e não aponta solução. Só gera pavor, confusão e desespero. Agora, o sonho que vem de Deus, mesmo quando é um alerta, um confronto ou até uma correção, carrega uma presença espiritual nítida. Você acorda com a sensação de que Deus te visitou. Às vezes vem com paz, outras vezes com urgência, mas nunca com desespero. E mais, o sonho do céu te chama para perto, te ativa espiritualmente, e Deus sempre confirma. Seja com uma palavra, um versículo, uma direção, uma pregação, ou até com esse vídeo agora. Se isso faz sentido para você, comenta. Fala comigo, Espírito Santo. Escreve aqui, porque isso ativa fé, cria um ambiente espiritual de concordância e libera revelação. Existem pelo menos 5 tipos de sonhos espirituais principais, e entender isso vai te blindar contra a confusão e te alinhar com os céus. O primeiro são os sonhos proféticos, aqueles que antecipam algo que ainda vai acontecer, como o sonho de José no Egito, que previa os 7 anos de fartura e os 7 de fome. Deus te dá uma visão do futuro para que você se prepare, se posicione ou interceda. O segundo são os sonhos de aviso, que vêm para proteger, redirecionar, corrigir e impedir tragédias. Lembra de José, o marido de Maria? Ele sonhou que devia fugir com Jesus para o Egito, porque Herodes estava procurando a criança para matar. Sem aquele sonho, o plano de morte teria se cumprido. Quantas coisas Deus já te livrou e você nem percebeu? Quantas vezes o céu te acordou, te incomodou, te mostrou algo e você achou que era só um sonho sem sentido? O terceiro são os sonhos revelacionais, onde Deus te mostra segredos, situações espirituais ocultas, realidades no mundo espiritual que você jamais veria acordado. É como se ele abrisse uma janela no céu e dissesse: olha isso, presta atenção, intercede, se posiciona. É o tipo de sonho que te deixa com o espírito aceso o dia inteiro. O quarto são os sonhos de alinhamento, que não necessariamente te mostram algo externo, mas trabalham dentro de você. Deus revela coisas sobre sua própria vida, seu caráter, suas feridas, suas limitações e te convida a um processo de cura e transformação. E por fim, os sonhos de comunhão, quando o céu simplesmente te visita, te abraça, te consola, te enche de presença. Se você já viveu isso, comenta aqui. Eu quero mais sonhos de Deus. E se ainda não, essa ativação começa hoje. Agora, ouve isso com muita atenção. Quantas respostas você pediu a Deus e Ele te deu em um sonho? Só que você não percebeu, ignorou, achou estranho, bobo, sem sentido.
E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui exatamente para te dizer: eu falei, eu mostrei, eu tentei te alertar, eu tentei te preparar. E você não viu porque estava buscando uma resposta natural, enquanto eu estava falando na linguagem do Espírito. Sabe, muitos estão hoje vivendo ciclos repetitivos, sofrendo ataques, andando em círculos espirituais, simplesmente porque desprezaram os códigos que Deus liberou nos sonhos. Sonhos são pontes entre o natural e o sobrenatural. É como se, quando você dorme, o céu te chamasse para uma reunião privada, uma conversa que não poderia acontecer no meio do barulho do dia. E se você não entende essa linguagem, perde revelações, perde direção, perde livramentos. Olha o que diz Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é investigar as coisas. Deus esconde respostas, direções e até futuros inteiros dentro de sonhos. E Ele espera que você, como filho, como filha, tenha fome suficiente para buscar, para perguntar, para investigar. Isso não é só sobre sonhos, isso é sobre alinhamento, sobre destino, sobre proteger sua própria vida e sua casa. Por isso, se você sente que Deus já falou, mas você ignorou, ou se você percebe agora que há sonhos que precisa revisitar, pega papel, pega caneta, dobra seu joelho hoje e ora: Espírito Santo, me lembra, me traz de volta os códigos, me ensina a entender o que eu não entendi. Porque a partir de hoje, sua vida espiritual vai entrar em outro nível. E fica comigo até o final, porque daqui a pouco nós vamos orar juntos. E algo vai ser destravado no mundo espiritual. Então agora me escuta, não foi à toa que você ficou até aqui. Isso não é só mais um vídeo no YouTube. Isso não é só mais um conteúdo qualquer. Isso foi uma convocação espiritual. O Espírito Santo te trouxe até aqui para te alinhar com o céu. Ele está dizendo: eu tenho falado com você, eu tenho te mostrado, mas você não estava percebendo. A partir de hoje, sua sensibilidade espiritual vai ser destravada. Eu vou te ensinar a linguagem do céu. E olha, talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, onde parece que Deus não fala. Mas eu te digo com toda a autoridade da palavra, Ele nunca parou de falar. Você é que ainda não aprendeu a escutar do jeito que Ele está falando. E sabe qual é o jeito? Muitas vezes, enquanto você dorme, porque é no sono que sua mente descansa e o seu espírito fica livre para ouvir aquilo que o céu quer te revelar sem interferência. Agora presta muita atenção. Se você percebe que ignorou sonhos que eram respostas, se você entende que já teve sonhos que hoje fazem total sentido, mas na época você não entendeu, ou se você quer começar a ter encontros reais com Deus nos seus sonhos, escreve agora nos comentários: fala comigo, Espírito Santo. Isso não é só uma frase, isso é um ato de fé. É uma declaração no mundo espiritual de que você está disponível, sensível e disposto a ouvir a voz de Deus, até quando seus olhos estão fechados. E não sai desse vídeo sem fazer isso. Curte, comenta, compartilha, envia para alguém. Você não faz ideia de quantas vidas estão prestes a serem alinhadas com os céus por causa dessa mensagem. E agora, se prepara, nós vamos orar. E essa oração vai gerar algo no seu espírito que você nunca mais vai esquecer. O céu vai te visitar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra, por essa revelação e por esse tempo profético. Espírito Santo, nós reconhecemos a tua presença aqui. Sabemos que não foi um vídeo qualquer, não foi um encontro por acaso. Foi o céu nos chamando para perto. Foi o Senhor acendendo um alerta, acendendo uma luz no nosso espírito, dizendo: eu quero falar com você, até quando você dorme. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora sobre cada vida que está aqui e eu declaro: todo bloqueio espiritual, toda cegueira, toda surdez espiritual, todo espírito de confusão, distração e esquecimento, seja agora quebrado, destruído e arrancado.
Que caia por terra todo o empecilho, toda a interferência do inimigo que tentava roubar os sonhos, as revelações, as respostas, os códigos espirituais que o Senhor estava liberando. Senhor, ativa agora dons espirituais. Ativa sensibilidade, discernimento, visão espiritual, clareza profética. Que essa pessoa comece, a partir de hoje, a ter sonhos com o céu. Sonhos onde o Senhor visita, consola, revela, alinha, direciona e até corrige. Que nenhum sonho mais seja perdido, que nenhum código seja ignorado. Que a voz do Espírito se torne tão clara, tão evidente, tão inconfundível, que até dormindo essa pessoa se sinta em uma reunião contigo, Pai. Eu profetizo, declaro e selo isso no mundo espiritual. A partir de hoje, você não anda mais na ignorância dos céus. Você é ativado, você é sensível, você entende a linguagem do Espírito. O céu fala e você escuta. O céu mostra e você discerne. O céu chama e você responde. Em nome de Jesus, eu declaro paz, clareza, direção, proteção espiritual, alinhamento completo com os céus. Amém, amém e amém. Se essa oração falou com você, não guarda isso só para você. Curte, comenta, compartilha, envia no WhatsApp, joga nos grupos, manda para alguém que vive tendo sonhos estranhos, mas nunca entendeu que aquilo podia ser Deus falando. Você pode ser a ponte para que essa pessoa tenha sua vida destravada espiritualmente hoje. E não sai daqui sem se inscrever no canal. Sabe por quê? Porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre os 7 sinais de que o Espírito Santo está tentando te avisar algo urgente. E você não pode perder isso de jeito nenhum. Ativa o sino, porque Deus está te levando para um outro nível. Eu te espero lá. Que o Espírito Santo te visite até no teu sono e que você nunca mais duvide. Deus fala. Deus sempre falou. E Ele está falando com você.